Na física, um buraco de minhoca é uma característica topológica hipotética do contínuo espaço-tempo, a qual é um atalho através do espaço e do tempo. Um buraco de minhoca possui ao menos duas bocas conectadas a uma única garganta, ou tubo. Se o buraco de minhoca é transponível, a matéria pode viajar de uma boca para outra, passando através da garganta. Embora não exista evidência direta da existência de buracos de minhoca, um contínuo espaço-temporal contendo tais entidades costuma ser considerado válido pela relatividade geral. O termo buraco de minhoca foi criado pelo físico teórico estadunidense John Alcibard Wheeler em 1957. Todavia, a ideia dos buracos de minhoca já havia sido proposta em 1921 pelo matemático alemão Welle, em conexão com a sua análise de massa em termos da energia do campo eletromagnético. John Wheeler disse: esta análise força a se considerar situações em que há um fluxo de rede de linhas de força através do que os topologistas poderiam chamar de alça ou espaço multiplamente conectado, e que os físicos poderiam ser desculpados por denominar mais vividamente de buraco de minhoca. O nome buraco de minhoca vem de uma analogia usada para explicar o fenômeno. Da mesma forma que uma minhoca que perambula pela casca de uma maçã poderia pegar um atalho para o lado oposto da casca da fruta, abrindo caminho através do miolo, em vez de se mover-se por toda a superfície até lá, um viajante que passasse por um buraco de minhoca pegaria um atalho para o lado oposto do universo, através de um túnel topologicamente incomum. Flutuações quânticas. Para que alguma região do universo apresente uma densidade negativa de energia, seria necessário que naquela região houvesse níveis de energia ainda menores do que aquelas encontradas no vácuo absoluto. Atualmente, dentro da teoria quântica de campos, existem pesquisas avançadas sobre as flutuações do vácuo quântico, mudanças repentinas nos níveis de energia do vácuo absoluto. Os resultados dessas pesquisas mostram que a qualquer momento é possível que surjam buracos de minhoca em um ponto distinto do universo. Os mesmos resultados também indicam que esses buracos de minhoca são extremamente instáveis, duram infinitésimos de tempo e sugam em tamanhos comparáveis ao comprimento de Planck, 10,33 centímetros, por isso seriam incapazes de sustentar o transporte de uma partícula sequer. Viagem no tempo. Uma das principais implicações teóricas da existência dos buracos de minhoca é a viagem no tempo. Uma vez que esses buracos comportam-se como atalhos que conectam diferentes pontos do espaço e do tempo, ao atravessá-las deve ser possível mover-se mais rápido que a luz, e inclusive viajar no tempo, tanto para o passado quanto para o futuro. No entanto, viagens no tempo são paradoxais na física, isto é, a existência dessa possibilidade cria situações aparentemente impossíveis de serem resolvidas, como o paradoxo cronológico do avô, no qual um viajante volta ao tempo e mata o seu avô antes do seu próprio nascimento, gerando assim uma situação impossível, já que o viajante não poderia ter cometido o crime uma vez que, como consequência do seu ato, ele não poderia ter nascido. Buracos de minhoca de Schwarzschild. Buracos de minhoca lorentzianos, conhecidos como buracos de minhoca de Schwarzschild, ou pontes de Einstein-Rosen, são pontes entre áreas do espaço que podem ser modelados como soluções de vácuo para as equações de campo de Einstein, ao combinar os modelos de um buraco negro e um buraco branco. Essa solução foi descoberta por Albert Einstein e seu colega Nathan Rose, os quais publicaram o resultado em 1985. Todavia, em 1962, John Wheeler e Robert Fuller publicaram um artigo demonstrando que esse tipo de buraco de minhoca é instável, e que ele colapsaria instantaneamente tão logo se forme, impedindo que a mesma luz não consiga atravessá-lo. Antes que os problemas de estabilidade dos buracos de minhoca de Schwarzschild se tornassem aparentes, foi proposto que quasares eram buracos brancos, constituindo o fim dos buracos de minhoca desse tipo. Embora buracos de minhoca de Schwarzschild não sejam transponíveis, sua existência inspirou Kip Thorne a imaginar buracos de minhoca transponíveis, criados e mantendo-se a garganta aberta de um buraco de minhoca criado por Schwarzschild, com matéria exótica, matéria que possui massa, energia negativa. E se você caísse em um buraco de minhoca? Teoricamente, se alguém encontrasse um buraco de minhoca e viajasse através dele, os cientistas não têm certeza sobre se isso afetaria o indivíduo. Alguns acreditam que um buraco de minhoca não se manteria estável por tempo suficiente para permitir a travessia.
Existem teorias que sugerem que mesmo que ele permaneça estável, as forças de maré na vizinhança do buraco podem produzir acelerações tão grandes que esmagariam qualquer viajante, comprimido ou transversalmente e esticando na direção longitudinal. Tipos de buraco de minhoca. Existem dois tipos principais de buracos de minhoca lorentzianos e buracos de minhoca euclidianos. Os buracos de minhoca lorentzianos são estudados primordialmente na relatividade geral e gravitação semiclássica, enquanto os buracos de minhoca euclidianos são estudados em física de partículas. Buracos de minhocas transponíveis são um tipo de especial de buraco de minhoca lorentziano, que permitiriam que uma pessoa viajasse de um lado do buraco de minhoca ao outro. Sergei Krasnikov sugeriu a expressão atalho de espaço-tempo como uma descrição mais geral de buracos de minhoca. Esses sistemas de propulsão com a métrica de Alcubierre e o tubo de Krasnikov podem indicar viagens interestelares mais rápidas que a luz.